Denise Ferreira. E os nossos escritores aqui da escola. Nós temos o trabalho que foi desenvolvido, né, ao longo do trimestre. Esse é o resultado. Um livro de contos, com 10 contos, cujo personagem principal é o mito africano Anansi. Não vou antecipar informações, porque os nossos escritores aqui, todos eles, vão falar um pouco sobre esse processo e sobre como foi escrever esses textos. Com vocês, os escritores do dia. Pronto? Denise? Comigo? Por favor, Estou esperando eles aqui. Olá, Da sua pessoal. Sou trajetória. Denise Ferreira, sou assistente social, sou pesquisadora da área da infância, da adoção e das relações étnico-raciais. Então, a missão que me deram hoje foi falar um pouco do processo de criação desse livrinho, que é da Liga do Dendê. É um livro que vocês estão tendo acesso em primeira mão. Ele vai ser lançado hoje, às 15 horas, no Museu Mucabe. Então, é um livro que casa muito bem com o que vocês estão fazendo aqui. Vocês fizeram uma coletânea de vocês, não foi? Com histórias de vocês, né, a partir de um processo de criação em sala de aula. E esse material é um material que conta com 20 autores de literatura infantil da Bahia e que se juntaram para fazer uma literatura que expressasse a nossa cultura, a nossa forma de ser e de pensar. Ou seja, que expressasse a nossa ancestralidade. Então vocês vão ver que cada conto que a gente tem aqui, ela vai expressar um pouco da nossa cultura e da nossa história. Começa que ele é ilustrado com Dendê. E Dendê é algo que remete muito ao quê aqui na Bahia? Carajé, que eu tô sentindo até um cheirinho. Ela tudo tá casando, né? E aí, o Dendê, o acarajé, o passado remete muito a gente pensar na palavra ancestralidade, né? Quando a gente pensa assim, ancestralidade, qual é a palavra que a gente acha que define? O que é que vem na mente assim, sem pensar muito? A última pessoa velha da sua as pessoas da família, né? Tipo, não sei, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Linhagens passadas da família. Linhagens passadas das pessoas mais antigas da família, mais o quê? Origem da nossa família, mais o quê? Ancestrais. Memórias. Memórias. Vocês têm que vir para cada aula. Vocês estão, ó, filé. A professora não trabalhou certinho. Então, justamente isso. Vocês fizeram um resumo da palavra ancestralidade. Né? A ancestralidade, ela está pautada muito na questão da origem, ou seja, de onde a gente veio. Né? Do passado, que a gente fala muito dos anciões, né? Dos mais velhos. Eu queria falar que usando tudo que a gente falou, eu poderia fazer uma definição rápida. Ancestralidade é a história e origens dos seus ancestrais. Palmas para ele. E essa ancestralidade, ela está só no passado? Não, Por quê? porque tem descendentes. Mais o quê? A gente tem características dos nossos ancestrais. A gente está no passado, mas também está no presente, porque a gente tem... Hoje, por exemplo, a gente ainda não é um ancestral, mas quando vocês tiverem seus filhos, vocês vão passar a ser quem? Os ancestrais, né? Então, são aquelas pessoas que vão passando de geração para geração, não só as nossas características, por exemplo, as biológicas, né? Cultura. A cultura, e na cultura a gente tem a comidinha, que ali é a nossa acarajé, As o histórias, nosso dendê, o folclore. as lições, né? Ou seja, é uma síntese, um resumo de quem a gente é. E esse livro estava sentindo falta justamente de trazer para vocês, crianças e adultos, essa síntese, esse resumo que falasse de coisas da gente. Então, quem pega esse livro aqui vai altamente se identificar.
é um livro que no gênero literário é considerado uma literatura chamada literatura negra. Quem já ouviu falar? Pois é, literatura negra é só para as pessoas negras? Não. Por que será que deu esse nome? Porque ela tem personagens cujos representam características culturais africanas e de outros lugares onde tem alta concentração de pessoas negras. Tá vendo aí? Como aqui, Salvador. Tá vendo aí? Tem que vir aqui dar aula. Exatamente. Eu queria ter estudado um dicionário, mas eu não estudei. Chegou direitinho. Exatamente isso, né? A literatura de cultura negra, ele tem por objetivo trazer essas narrativas, essas histórias que a gente muito não vê nas nossas escolas. Quando a gente pensa assim, quando vocês eram pequenininhos, que diziam assim, vamos pegar um livro clássico de literatura infantil. Qual é o livro que geralmente a gente via na... Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, mais o quê? Três porquinhos. Os Três Porquinhos, mais o quê? Qualquer livro de uma princesa da Dourada. É enciclopédia! Qualquer livro que tenha uma princesa da Disney. A Bela Adormecida. Exatamente. E essas... 50 livro de adesivo de borboleta. E tudo isso que vocês falaram representa, por exemplo, a formação do povo brasileiro ou do povo da Bahia? Todo mundo é igual àqueles livros ali? Não. Não, né? Exatamente por isso que surgem os livros de literatura negra. Ele tem essa característica de buscar Imersão. justamente essa imersão, né? Como o coleguinha ali falou, da nossa cultura, das pessoas que passam por aqui. Aqui eu estou vendo vocês com várias saias, né? De chitão, né? Que é uma característica da região Nordeste. Tanto que eu trouxe aqui para as meninas, ó, que é um trabalho artesanal, é um trabalho ancestral, é um trabalho, se a gente for começar a pesquisar, a gente não vai nem saber de onde que surgiu. É um trabalho que é passado de geração em geração, que tinha por objetivo, com retalhos, fazer roupas, fazer adereços, fazer enfeites. Então a gente vê que a ancestralidade, ela é viva. A ancestralidade, ela não está só no passado. Ela está nas características e nas coisas que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Ela está em tudo. Ela está em tudo. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, ó, essa bengala aqui, ó. Olha, que poderoso. Olha só o tamanho dessas cabeças. Exatamente. É uma bengala africana, original, do país de Moçambique, né? Feito de uma madeira que talvez vocês conheçam. Sabe como é o nome dessa madeira? Ébano. Ébano. Essa madeira é uma madeira considerada rara e cara e nobre. Por isso que aqui em Salvador, vocês já ouviram falar de um bloco cultural chamado Ilê Aie? Ilê Aie. Trouxe aqui um retalhozinho para lembrar. Olha só. O bloco cultural Ilê Aie, eles têm uma atividade cultural chamada Noite da Beleza Negra, que tem por objetivo tudo isso que a gente falou, ressaltar a beleza de outros tipos de belezas, a gente não ficar só em um tipo de beleza. E eles surgem em um período que aqui em Salvador era proibido pessoas negras participarem de bloco de carnaval. Imagine como seria isso hoje, a gente não poder pular aquele carnaval gostoso, com Ivete, com Carlinhos Brau, com um monte de gente. Davi que gosta de carnaval. Pois Não é? Ia ser um fiasco, né? A gente não poder curtir o carnaval. Então, já que eles não podiam curtir o carnaval, o que é que eles fizeram? Fizeram o próprio bloco deles. E no bloco deles tem um dia que é chamado Dia da Beleza Negra. E essa beleza negra, essa mulher que é coroada como rainha, adivinha como é que chama? Deusa do Ébano, ó. Porque ébano é considerado algo nobre, bonito, raro. Então é uma associação com algo positivo que representa o quê? Ancestralidade. Então nossa ancestralidade, ela está no cotidiano, ela está no dia a dia. Ela não está só no passado. Ela existe porque ela vai passando dessas gerações e a gente vai utilizando e vivendo paralelamente com ela. E a gente, depois que a gente também vai
envelhecendo e a gente vai com a nossa passagem de tempo, a gente também vai criando contribuições para essa ancestralidade, né? Pode falar, meu amor. Ok. Que instrumento é esse? Esse instrumento aqui, ó. Tá aí, como é o nome do instrumento? Você é especialista? Timbila. Né? É um instrumento percussivo, também do continente africano, antiguíssimo, também da região de Moçambique. Ó, feito com cabaças e madeiras. E aí você pode fazer de diversas áreas. Esse instrumento ele é bem interessante porque quando a gente pensa do continente africano, vocês acreditam que tem gente que pensa que o continente africano é só um país? Veio da África. Só que a gente tem 54 países e na verdade agora a gente tem 55 porque teve um que foi desmembrado. Então a gente tem 55 territórios dentro de um grande continente. E aí a gente tem outro problema também, porque quando a gente fala do continente africano, a gente fala, veio de Moçambique, veio de Gana, por exemplo, aquele colar que aqui, mostra aí aqui, tá? É um colar ganês, é um colar original de Gana e as pulseiras também, que é feito justamente adereços para se enfeitar, para ficar bonito, né? Só que o continente africano, ele também passou por um processo que vocês já devem ter estudado aqui, que foi de colonização, não é isso? O Brasil passou por colonização? As fronteiras são artificiais, mas tem fronteiras culturais. Gente, a gente tem que levar esse menino para dar aula para os adultos, né? Exatamente isso. Então o que é que houve? Os colonizadores fatiou o continente todo e disse, esse território aqui se chama Gana, esse território aqui se chama Egito, esse território... Só que lá a gente tem várias etnias e povos vivendo naquele local. Um dos motivos da gente ter muitos conflitos também no continente africano é justamente que os colonizadores fatiaram e deixaram etnias e povos diferentes convivendo no mesmo território, que acabou gerando muitos conflitos. E mesmo que tenha essa barreira imaginária do território enquanto país, os países são compostos de pessoas, de povos, de tradições. Então, por exemplo, o nome do continente africano, quando a gente pensa, por exemplo, no Egito, tem gente que não sabe que o Egito está dentro da África. Pensa que o Egito é um negócio assim, um planeta fora, né? Mas, com certeza, vocês sabem disso, não sabem? A gente já está estudando no Egito. A gente vai passar, não vai pagar esse mico, né? Cultural. Pois é. E aí, quando vocês aprofundarem a questão do estudo do Egito, vocês vão perceber que o Egito não se chamava Egito também, não. Egito também é um nome grego, foi dado pelos colonizadores para definir aquele território. Então, o Egito, a gente sabe que é um dos territórios mais antigos do planeta. Os estudos apontam que o território do atual Egito tem mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, por isso que a gente fala que a humanidade, ele surgiu aonde a humanidade? Na África. Foi na Itália? Foi na França? Foi na África. Então, o continente africano é o continente mãe, é o continente que deu origem a várias civilizações, né? Mas o processo de colonização, ou seja, aquele processo de ganância, de dizer, aquela terra, eu vou tirar o máximo, eu vou vender, eu vou enriquecer, isso fez com que a gente tivesse essas distorções quando a gente pensa, por exemplo, no continente africano. Tanto que o nome antigo, original daquele território do Egito é Kemet, que significa homens pretos, né? Justamente a origem, porque era quem vivia lá. Embora a gente veja, se vocês forem ver uns filmes aí de Hollywood, que vai aparecer aí umas princesas, umas rainhas, né? Quem lembra que é a rainha do Egito? Cleópatra. Porque eu tinha 3. Porque Cleópatra foi a última. Foi a última, porque ele chegou num ponto importante, é um título, não é um nome. Então Cleópatra foi uma das rainhas daquele território. Uma das 3. E ela foi uma das mais habilidosas, inclusive ela conseguiu
junto à invasão romana, inclusive ela teve filhos, né, com César, fazer com que aquele território passasse algumas décadas e décadas de não ser invadido, né? Porque ela tinha uma habilidade política muito grande, ela era uma mulher muito estrategista. A principal biblioteca no mundo também estava no continente africano, inclusive a gente não sabe que vários filósofos passaram temporadas no continente africano e reorganizaram aquelas informações. Então a gente tem filósofos que passaram 20 anos e depois retornaram para Roma, 15 anos, 13 anos, 10 anos. Então a própria filosofia está naquele berço. Mas é uma história que não é contada, é uma história que a gente não vê ainda nos livros didáticos e a gente tem esperança, né, professoras, de um dia a gente ter uma revisão também dos nossos livros para que a gente tenha acesso às informações reais. E aí eu queria finalizar, né, pronto. Está controlando o tempo, porque senão fala até amanhã. Aí eu trouxe para vocês essa historiazinha, que é a história do meu conto. O meu conto, que se chama Mauci e a Árvore da Vida, é um conto que se passa em um território quilombola, que é o quilombo de Muquem. Muquem fica em Alagoas, no pé da Serra da Barriga. Alguém já ouviu falar Serra da Barriga? Não. Serra da Barriga é onde a gente tem o quilombo de Palmares, onde a gente tinha Zumbi, Dandara. Geralmente a gente fala muito na escola só de um quilombo, mas aquela área era uma área completamente lotada de diversos quilombos. Dandara, que foi companheira de Zumbi, ela era uma grande estrategista. Ela, na verdade, ela tinha a função de capitã. Então ela fazia toda a parte de segurança do complexo de quilombos que tinha ali. E o Muquem, que existe, que está lá, e que em novembro do ano passado eu fui visitar, é um território que era responsável, por exemplo, em fornecer alimentos, cultivo dos alimentos, né? Então, a minha história surge justamente nesse território. É uma história de adoção, é uma história de adoção monoparental. Quem sabe essa palavra grande? O que significa? Um parente. Exatamente, um parente. E a história dela, ela é adotada por uma mãe. Só que ela pensa, o quê? Eu não quero ser adotada só por um ancestral. Que família chata, só uma pessoa que sem graça. Então ela queria ser adotada, mas ela queria uma família grande, numerosa. E aqui na história ela vai descobrir justamente que a família não é só pai, mãe, que nossos ancestrais são compostos por outros membros. E aí ela vai descobrir o que é uma família. Então, aqui tem uma coisa legal que eu queria trazer para vocês, que essa personagem aqui, eu conheci, é Dona Irineia, é uma anciã de Muquem. Ela é muito conhecida internacionalmente porque ela detém muito da informação daquele território ali. Ela já está bem velhinha e ela é uma das artesãs que trabalha com barro. Inclusive ela tem algumas esculturas que estão expostas, né, lá em Alagoas, principalmente uma chamada O Beijo, que eu não consegui trazer para você, que é uma representação dela com o marido que faleceu há pouco tempo, que o marido dela, desde quando ela era adolescente, ele faleceu, ela fez essa escultura, que são duas pessoas assim se beijando. E tem uma que representa essa árvore aqui, que eu estou chamando de Árvore da Vida, que é justamente uma árvore, porque o que ocorreu? Esse quilombo, em um determinado período, sofreu uma grande enchente em Alagoas, parecida com essa que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. E aí essa enchente, ela devastou todo o quilombo. E aí 52 pessoas, uma galinha e um outro animal ficaram abrigados em uma jaqueira. Eles ficaram quase 24 horas, de uma noite para outra, abrigados até que a água descesse e eles pudessem sair, porque passa o rio Mundaú colado na cidade. Então essa história traz um pouco, você vê com a história de ficção, mas ele traz um pouco da ancestralidade daquele local. Então essa literatura vai fazer com que vocês possam conhecer um pouco aquele território. Então a Dona Irineia, ela trabalha com isso, e essas peças são peças que foram feitas por ela.
Olha que eu perguntei a ela, eu te trouxe umas fotos, depois eu posso passar para a Pro, como foi que ela começou a fazer isso? Ela disse, eu estava assim, em casa, e Deus botou assim na minha cabeça, pegue barro, faça isso e faça. Instintivamente ela começou a fazer, começou a testar técnicas, viu que não estava legal e disse, eu vou botar no fogo, por isso que é pretinho assim, ó. Vou botar no fogo, porque eu acho que vai secar mais rápido e vai ficar mais firme. E isso ela fez. Né? E essa é a técnica que a gente conhece hoje, justamente das peças de cerâmica. Isso aqui, adivinha o que é? Um vaso? Será? Defumador. Também, chegou o verdadeiro. Quem gosta de um bom cuscuz? Ó, bota água aqui, ó. Bota tudo aqui. Fechou, ó. Pronto. Aqui também você pode fazer o cozimento de peixes. Aqui você pode fazer o cozimento de verduras, de coisas, diversas coisas, né? Então ela começou a fazer esses utensílios para usar na casa dela e depois para vender. E posteriormente ela começou a expressar bem. Eu também quero. Lá em Nuquém, Alagoas, a gente vai lançar na barriga. Mas ela manda ver essa Dex, viu? Fora do Brasil e fora do Brasil. Então, ela começou a fazer essas peças, que são peças de utensílios, mas depois ela começou a fazer peças culturais, peças que expressavam a realidade dela naquela comunidade. Por isso, ela é considerada uma das últimas anciãs dali, daquele território. Você pediu a palavra. Então, eu estava querendo lá, né, muito tempo atrás, a palavra, né, aquela coisa que eu falo da literatura negra, aqui, tipo, livros que são feitos para representar, tipo, a população de negros, que tem muitas outras coisas que fazem isso. Né, por exemplo, um exemplo que, que eu acho que a maioria das pessoas deveriam saber é o giz negro. Eu até tenho um pacote em casa. Mas uma outra coisa que fizeram, que sabe que o corativo ele é todo branquinho, tipo, no verdinho bem claro, salmão? Também tem algumas companhias que produzem curativo negro. Exatamente. Eu só vi uma vez num vídeo e o vídeo era em inglês, então eu não sei se acha aqui. Acha, já vi nas farmácias aqui. Já vi, exatamente. Isso aqui que ele traz é importante porque o que é que a gente falou? A gente está falando de ancestralidade. Mas como a gente foi um país colonizado, quem colonizou passou através das gerações para a gente um padrão de várias coisas. Por exemplo, o padrão de beleza. Ah, uma mulher é muito bonita, ela tem que ser como para esse padrão de beleza? Como é a mulher considerada linda? Gisele Bündchen, como ela é? Então, quem não estava naquele padrão era considerado o quê? Feio. Eu estava mal na fita, né? Eu estava assim, arrasada nesse conceito, né? Então, isso são padrões que são passados de geração em geração e a gente começou a ver isso como verdade. E aí, quem produzia, por exemplo, o Band-Aid, disse, todo mundo é da mesma cor, então é essa cor, é para todo mundo. Só que a gente, no Brasil, além de ter passado pelo processo de miscigenação, ou seja, quando os negros vieram para cá sequestrados, né? Porque foi um sequestro, né? Eles não vieram de discussão CVC, aquele tudo, né? Não foi assim que aconteceu a história. Então, quando eles chegaram aqui, também houve uniões, e houve uniões também, muitas forçadas, com o objetivo de reprodução de pessoas, ou seja, ter uma pessoa escravizada era muito caro. O preço hoje de uma pessoa escravizada seria em torno de um valor de um carro popular. Então as pessoas que escravizavam, eles queriam que as mulheres engravidassem porque iriam parir, quanto mais parisse, mais patrimônio eles iam ter. Então a criança a partir de 5 anos ela já começava a ser escravizada e trabalhar nas casas. Essa idade de vocês aqui, ó, tá na filé, vocês já estavam, ó, na lavoura trabalhando, duro. E o trabalho começava às 6 da manhã e terminava às 6 da noite, sendo que às 6 da noite era o horário que se fazia a primeira refeição e única. Né? Então, quando a gente fala em processo de escravidão, é importante a gente saber como o tratamento era extremamente desumano. Eu acho que se a gente fosse relatar de fato
como as coisas ocorriam naquele período, a gente não ia ter psicológico para ouvir as atrocidades daquele período. Então, fechando, né, Prof? Esse bate-papo foi justamente para dizer que vocês, enquanto crianças, né, vocês também podem escrever a sua história, a sua narrativa, o que vocês pensam. Como esse livro trouxe as narrativas de diversos autores que sentiram a necessidade, como eu, de contar uma determinada história, vocês também podem contar a sua história. Né? Nem todo mundo tem origem ancestral, por exemplo, no continente africano. Alguns de nós somos miscigenados, mas a gente tem uma hegemonia maior de uma determinada etnia. No meu caso, a minha hegemonia maior é a hegemonia africana, mas tem outros que podem ter uma hegemonia italiana, outros que podem ter uma hegemonia alemã, e todas as histórias elas são importantes. Agora, é muito importante também que a gente conheça a nossa história do nosso país, o que aconteceu na nossa cidade. Salvador é um museu ambulante. Se a gente sair por aí, a gente vai ver fragmentos da ancestralidade e de memória em tudo quanto é canto. Esse local que vocês estão aqui é um local também cercado por muitas, diversas histórias. Né? Há pouco tempo a prefeitura estava mudando o nome daqui no Morro de São Miguel, porque o nome era Escravo São Miguel, não é isso? Escravo Miguel, né? E que tinha por objetivo, na verdade o nome foi dado para essa pessoa que na época foi escravizada, mas ele foi uma pessoa que rodou toda a América Latina, ele era um grande líder. E por que ainda tem que colocar um nome trazendo uma marca de algo negativo e não a marca de algo positivo, as pessoas que ele ajudou, o que ele fez? Então a gente está em um processo de redescobrir a nossa história que a gente não teve acesso. Eu tenho muita expectativas de pessoas como vocês, né, vão ter a possibilidade de ensinar para os nossos pequenos mais para frente muita coisa que a gente ainda não teve na escola, mas que vocês também vão descobrir. Muito obrigada, Denise. Está para o nosso próximo passo, né? Agora, eles vão falar agora um pouco sobre o processo deles, né? Dessa construção de repertório e de escrita. Duda, por favor. Tá, Duda. Bom dia. Eu queria falar um pouco sobre o nosso processo de escrita de texto de análise. Como a Proiana falou, a gente estudou vários mitos africanos e alguns contos. E a gente leu alguns livros que tinham vários contos diferentes. A gente focou bastante em análise, porque a gente ia escrever um texto sobre ela. E eu queria falar um pouco sobre como foi essa experiência de escrever e a diferença desse texto do ano passado. Eu achei bem legal. Por exemplo, ano passado, a gente fez um texto documentário. Então a gente tinha que pesquisar fontes, a gente tinha que ter certeza do que a gente estava falando lá. Por exemplo, o meu foi sobre vôlei. Eu pesquisei as fontes, escrevi lá, botei as fontes no final do texto, a gente tinha que ter certeza do que estava falando. Já nesse ano, a gente fez uma coisa mais solta, que vinha da gente. Porque a gente pensava ali que ia ficar legal, com a temática de análise, a gente podia botar no texto, porque era um texto nosso. A gente não precisava confirmar se o que estava ali era verdadeiro, se o que estava ali precisava de uma fonte. A gente botava o que a gente sentiu, o que a gente achava que ia ficar legal. Eu achei isso bem legal. Agora eu vou passar a palavra da minha amiga querida Laura. Bom dia, eu gostaria de falar sobre como a gente exercita a nossa criatividade e sobre o nosso vocabulário. A gente trabalhou muito no vocabulário. A gente, para o texto ficar coisa, ficar entendível. A gente também aprendeu algumas palavras, já com a questão, tipo, o Lorum, que é um dos deuses, o Nishikuma, que é algumas histórias de Anansi. E a gente também exercitou bastante a nossa criatividade para a gente conseguir tirar da nossa ideia um texto que ficasse muito legal. A gente fez alguns textos em grupo, um trabalho, acho que de 5 ou de 4 pessoas. 5 grupos de 4 pessoas. E a gente tava lá escrevendo, aí um escrevia cada texto, cada parágrafo. E a gente tava lá, sempre com a nossa criatividade. Gente, vamos botar isso? Vamos. Era um negócio muito legal. E a gente aprendeu bastante como fazer a nossa própria história, como colocar palavras sem ficar repetindo.
Um negócio que ajudou bastante a gente a escrever textos futuros, que ajudou bastante a gente na nossa língua portuguesa. Agora vou passar Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o quão importante é a ancestralidade através dos mitos aqui. Quando a gente criou os mitos, a gente percebeu que a ancestralidade, a cultura africana é muito importante para Salvador, que, não sei se vocês sabem, é a cidade com mais negros fora da África. E a cultura africana está muito presente no nosso dia a dia. E eu já posso mostrar um exemplo lá, que ela falou que é o dendê. Mas cada vez mais a gente está escondendo o que é a cultura africana. E a gente não pode deixar isso, principalmente para a Bahia, porque foi com a cultura africana, foi com a cultura europeia e foi com a cultura indígena que a gente formou o que é o povo brasileiro hoje em dia. Então a gente não pode deixar para trás o que foi importante para o nosso passado e vai ser importante, e é importante para o presente, e que com fé em Deus vai ser importante para as futuras gerações. Então a gente tem que sempre relembrar um pouco do que é Salvador. A gente tem que relembrar um pouco do que é a realidade africana. A gente tem que relembrar que não foi um passado tão bom assim, foi tortura. E a gente pode ver isso através de algumas igrejas aqui em Salvador, tipo a Igreja da Irmandade dos Pretos, que atrás dela tem um museu explicando como foi o processo de colonização daqui de Salvador. Mas o que eu realmente quero dizer é que é tão importante a cultura africana para cá, para Salvador, que mesmo sendo uma cidade tão carente financeira, é uma cidade tão rica em diversidade cultural. Agora eu vou passar para meu amigo Felipe. Então eu queria falar um pouco sobre a diversidade que tem nos mitos de anúncio. Em vários pontos ela pode ser homem ou mulher, ela pode usar a sua esperteza e inteligência para ajudar os outros ou ajudar a si própria só. Em vários pontos ela ajuda várias outras pessoas e ensina várias lições importantes. Já em outros ela usa toda a sua inteligência para si própria. Agora eu vou passar minha fala para aqui. Eu queria falar sobre as histórias dos livros e como eles são importantes. Então, eles são muito importantes para o Brasil, principalmente no Nordeste, por causa que quando você lê esses livros, você relembra o seu passado. Você consegue entender mais como aconteceu. Então, se você souber mais sobre essas histórias e esses livros e sobre a cultura africana, vai ser mais fácil para você aprender outras coisas e também melhor para você mesmo. Apresentar o nosso texto, vai o primeiro grupo, vai ser o nosso. Alice, Marina Costa veio vai ser só nós três. Bom dia, a gente vai apresentar um texto sobre a Nancy. A gente dividiu em grupos para fazer. O nosso grupo é eu, Duda, Laura, Alice, Marina Costa e Gustavo, infelizmente não vieram, não puderam aparecer aqui. Eles não puderam aparecer. A gente fez texto cada grupo e a gente vai apresentar o nosso. A Nancy e a Minha. Em uma floresta, vivia a Nancy e sua filha. A Delícia. Bem mais alto. Em uma floresta, vivia a Nancy e sua filha. Essa tribo era pobre e passava por muita dificuldade. Até que um dia, o Lourinho decidiu ajudar a sua filha. E decidiu marcar conversa com a aranha. A Nancy decidiu que vou ajudar a sua tribo. Que bom, já estava na hora. Mas isso não vai ser de graça. Você terá que abrir mão do seu maior bem, Inticu, o seu filho. Mas eu prometo cumprir a minha palavra. Ok, irei trazer minha filha amanhã. A aranha não tirou a conversa da cabeça. Queria achar um jeito de ajudar sua tribo, mas sem ter que dar seu filho. A Nancy, depois de tanto pensar, teve uma ideia. Ele se achava tão esperto a ponto de enganar os outros, que
tinha certeza de que enganaria o sem sofrer. Anansi achou uma aranha inocente e falou: "Bom dia, pequena. Está perdida?" "Sim", disse a aranha, que buscava ajuda por estar perdida. "Eu irei te ajudar, mas você terá que fazer algo por mim." "Obrigada, mas o quê?" "Você irá falar com o Olorum, que você é meu filho." "Ok", disse a pequena aranha, que confiava em Anansi por serem da mesma tribo. Anansi levou seu filho para falar com o Olorum, seu falso filho. Ao chegar lá, ele deu a pequena aranha para o Deus. "Deus Olorum, aqui está meu filho. Agora ajude minha aldeia." Olorum, como Deus, sempre sabia de tudo, então não acreditou nas palavras de Anansi. Então ele disse: "Vá até lá. Lá você encontrará um pote mágico que resolverá o problema de sua tribo. E assim, minha promessa será cumprida." Anansi ficou contente e achou que seu plano tinha dado certo. Ele não desconfiava que o Deus já sabia de tudo. Trilha fala de Maria Costa. Chegando ao lago, ele encontrou o pote. Nele estava escrito: "Sei da verdade, Anansi." Mas ele nem se importou. Ele chegou aos tribos, todos estavam reunidos, e Olorum estava lá. "Contei toda a verdade para sua filha", falou a moça. A astuta criatura ficou assustada, mas ainda acredita que conseguirá se safar da condição em que se encontrava. Entretanto, estava muito enganada. Sua tribo ficara impressionada com a sua mentira e brava por não ter respeitado os deuses. A população começou a repudiar o seu comportamento. Ela se sentiu envergonhada e foi castigada, e teve que ser Deus Olorum pelo resto de sua vida. Então, esse é um dos contos que nós encontraremos aqui no livro Na Teia de Anansi. Como disse no começo... Oi? Agora a gente vai para um agradecimento. Essa é surpresa até pra gente. Esse foi o nosso texto, espero que tenham gostado. A gente queria agradecer à escola Cida, Ana Lúcia, os funcionários do Miró, a vocês que estão ouvindo, os professores e principalmente para a Ilma, que acompanhou a gente nesse a dar mais sentido para ele. Agora a gente vai passar a palavra para nossas queridas amigas! A gente tá... Nossos queridos amigos! Caio, Josefina. Alguém tem um conselho? Bem, a gente está com o tempo apertadinho, né? Nós temos 5 contos que desse grupo, são 2 grupos, né? O 6º A e o 6º B, são 5 contos desse grupo. Que horas tem, por favor? São 9h34. Aí, assim, o que a gente pensou, a gente estava combinando aqui, é que talvez a leitura de mais um conto, né? Para que vocês se... inteire, né, do que está escrito. Tem um exemplo, né, mais um exemplo do que eles escreveram, inspirados em Anansi, e o livro vai estar disponível, né, para aquisição e leitura dos outros contos, certo? O livro é Na Teia de Anansi e ele tem aqui os contos abordados. O seu grupo, Davi? Não, aqui ó, a seção 3, que é Eu agora. estou perguntando se o seu grupo quer apresentar. Ah, pode ser. Calma. Eu sei a ansiedade, todo mundo quer, né? Eles se organizaram. Mas... Então vamos fazer o seguinte, acho que vai ficar legal se a gente fizer uma sinopse de cada texto. Né? Boa ideia, porque aí todo mundo pode contar a história. Então, por favor, o grupo de Caio aqui. Ok, então, síntese. Se apresentem, resumo. Sinopse, resumo. Se apresentem.